Olá, gestores e gestoras. Estamos em mais um programa Encerrando a Gestão Municipal e vamos estar contando com a presença da Secretária Municipal de Saúde de Volta Redonda para trazer sua experiência de gestora aqui conosco. Estou aqui com Márcia. Nos conte um pouco mais sobre a nossa secretária e a proposta do programa de hoje. Então, primeiro a proposta do programa de hoje, né? A gente convidou a Maria da Conceição Souza Rocha, que você já disse, secretária hoje de Volta Redonda, mas com uma extensa experiência, desde 2001 começou como secretária no município de Piraí, também no Rio de Janeiro, e Conceição é uma estudiosa, está sempre se aperfeiçoando, está sempre buscando melhorar, né, o seu conhecimento para melhor atender a missão a qual ela foi convidada, que é ser gestora municipal. Conceição é enfermeira, tem a graduação em enfermagem e obstetrícia e desde lá vem se qualificando, né, com as questões da serviços de saúde, saúde coletiva, enfim, toda a sua formação vem nessa área. Feita assim as devidas apresentações da secretária, a gente quer também, antes de qualquer coisa, agradecer muito a disponibilidade dela, porque sabemos da dificuldade que é a agenda de um gestor municipal, principalmente neste ano de encerramento de gestão. A gente convidou Conceição para falar de alguns temas muito sensíveis, que são a força de trabalho, como cuidar da força de trabalho do SUS, né, os trabalhadores do SUS, como cuidar do abastecimento, né, dos insumos e de medicamentos necessários para que haja uma transição tranquila naquele município. Então, hoje a gente está aqui com a Conceição para compartilhar conosco o seu conhecimento para que a transição não seja promotora de descontinuidades que podem colocar em risco a vida do cidadão do município. Então, Conceição está aqui para compartilhar conosco como ela faz, né, para que entregue uma Secretaria Municipal de Saúde em ordem para o próximo que vai ocupar aquele lugar, porque isso é respeito com a população. Então, é isso que a gente espera do gestor municipal. Então, Conceição, a gente gostaria de ouvir de você o que você destacaria no campo da gestão do trabalho e da educação, né? Aquilo que envolve os trabalhadores da saúde de um determinado município, nesse momento de construir o encerramento da gestão e o processo de transição. O que você destacaria para o gestor que quer entregar uma força de trabalho organizada para o gestor que entra? Bom, boa tarde, Márcia, boa tarde, Mel, boa tarde, prezados colegas secretários que estejam assistindo. Bom, Márcia, eu penso, como eu falei da outra vez, que eu iniciaria vendo, né, antes de eu pensar em chamar pessoas para trabalhar comigo, eu iniciaria vendo o que eu tenho nessa força de trabalho do município que estaria assumindo. Então, eu acho que nada mais justo de eu também começar agora sugerindo, dentro da conversa da transição, sugerindo ao novo gestor que, antes de tomar qualquer decisão em relação à força de trabalho, conhecesse, né, através dos relatórios, pelo menos através de toda a documentação, ou de visitas mesmo, já no período da transição, as pessoas que formam esse corpo técnico, essa força de trabalho do município que vai assumir a gestão. Quando a gente fala de força de trabalho, nós estamos falando do conjunto de trabalhadores que nós vamos lidar, né, durante esse período. Então, acho que é interessante a gente conhecer esse conjunto de trabalhadores, né, ver os tipos de vínculos que esses trabalhadores têm, ver capacitação desses trabalhadores, que tipo de capacitação, né, de processo de educação permanente já foram executados nessa gestão anterior, quem foram as pessoas que foram capacitadas,
formação técnica, né? A formação técnica, a relação dos profissionais, tipos de especialidades que tem nesse conjunto de trabalhadores. E eu acho, agora, eu volto a falar, dentro dessa sugestão, eu volto a falar da importância dos vínculos. Se a gente não criar as inteligências do serviço, uma permanência, porque nós, gestores, nós passamos a cada 4 anos, mas quem garante os processos de trabalho, a continuidade da gestão, é esse trabalhador com vínculos mais estáveis, que não seja ameaçado a cada 4 anos de sair. Até para ele poder dedicar de corpo e alma, ele investir no que ele está fazendo, na gestão do sistema, ele tem que ter uma segurança que ele pode dedicar de corpo e alma, que ele não vai sair, que ele está ali. Claro que isso não é assim, né? Mas ele tem que ter esse direito, né? Essa segurança, né? Dentro da questão legal, né? Ele tem que ter essa segurança. Então, isso é uma coisa assim, que eu sugeriria ao novo gestor, que a gente tem que deixar esse troca-troca quando muda de gestão. E os vínculos precários vieram muito facilitar isso nos últimos anos. Então, é um troca-troca e a gente não sai do lugar. Eu vejo que a gente já poderia ter avançado muito em questão de gestão de pessoas, processo de trabalho, né? E a gente, educação na saúde, e a gente está sempre começando. Então, a gente tem que ter os novos gestores, os gestores que estão entregando a gestão, tem que ter a responsabilidade e o dever com essa força de trabalho. E aí também a gente vai para coisas práticas, tipo, né, os tipos de vínculos, quem tem férias para tirar, se tiver banco de horas, quem são as pessoas, os cargos que ocupam, né, como foram escolhidos para esses cargos, por competência, por necessidade, porque eu falo uma coisa, o sistema único não é para amador. Gerir um município não é para amador, é para formação, é para preparo, e a gente tem que investir nisso ao longo dos anos, e a gente vem fazendo esse esforço. Mas quanto mais a gente troca, a gente perde investimento. Eu acho que isso é uma coisa muito séria e a gente precisa de ter um outro olhar e criar uma cultura, né, de ter novamente as inteligências dos serviços, que são essas pessoas que vão ajudar no sucesso da nova gestão. Porque, na realidade, o gestor ele será um coordenador, né, de políticas, mas com um suporte muito grande da área técnica dele. Eu fico vendo hoje no município de maior porte, no município de menor porte, você até consegue dominar mais o território, mas no município de grande porte, você precisa, né, de maior porte, você precisa cada vez mais, você é dependente dessa força de trabalho técnica bem preparada para te ajudar nas boas decisões. E se você tem a imaturidade de chegar achando que qualquer um pode substituir qualquer um, não vamos ter sucesso na nova gestão. Então, acho que esse é um recado que eu dou para o colega que estiver assumindo a gestão no lugar de qualquer um de nós que estamos na gestão do município. Muito obrigada, Conceição. Eu acho que é por aí, né? É o respeito, né, àquilo que está colocado no município, como as coisas foram construídas, as pessoas como cuidam daquilo. Eu acho que o que você traz, e você já vem dizendo isso em outras ocasiões, e eu acho que é muito importante, que é o reconhecimento das inteligências, né, que o próprio município formou. Então, reconhecer isso e cuidar disso também nesse processo de transição, eu acho que é uma missão muito importante, né, do gestor que sai, deixar tudo isso muito bem mapeado, e do gestor que entra, ter o interesse, né, de conhecer tudo isso e, junto com aqueles que estão, seguir construindo uma melhor saúde para os trabalhadores. Talvez apareça aí alguma
necessidade de algum ponto mais prático, né? Mas que você já também abordou. Quando você sugere a ele esse diagnóstico não, é um diagnóstico para ele, né? Ele conhecer essa força do trabalho, você vai falar dos pontos positivos e dos pontos negativos, né? Eu penso que a eleição termina 15 de novembro, né? Para quem tem segundo turno. E nós temos que pensar num serviço que nós vamos atender 100% daquela população. A gente tem que nossa confiança em áreas estratégicas, temos que ter. Mas quem dá conta do dia a dia, dos processos de trabalho, são aquelas pessoas que estão ali há anos desenvolvendo. E num processo de educação permanente, a nova gestão pode ir melhorando cada vez mais esse processo de trabalho. Esse é o objetivo. Se a gente tivesse, desde que iniciamos, né, lá em 1989, até 90, trabalhando dessa forma, eu acho que a gente já teria alcançado muito mais, nós conseguimos muita coisa, né? Hoje eu fico falando como nós sobrevivemos sem esses direitos garantidos. Mas se a gente tivesse seguido a risca, né, o que vem sendo preconizado, a legislação, o conhecimento da administração pública, nós já teríamos avançado muito mais. Em especial, a força de trabalho, que se tornou o grande problema do sistema único, porque ninguém ainda conseguiu, todo o país não conseguiu resolver esse problema da gestão de pessoas e processo de trabalho. Enquanto a gente tiver troca-troca todo dia, nós não vamos dar conta disso. Vínculos precários, né? Então, todo gestor tem que entrar com a missão de estabelecer, de dar uma certa estabilidade ao fim. Não vai ser por concurso, se vai ser por fundação, mas que dê uma certa estabilidade a esse trabalhador para ele dedicar, ele fazer aquilo ali do principal motivo da vida de trabalho dele, e não só o complemento. Enquanto ele tiver só no complemento, corre o risco de a gente andar muito lentamente. Muito bom. Conceição, obrigada pela sua contribuição, né? E aí eu convido também para os gestores para olharem o material que nós produzimos no Conasems, né, de encerramento à gestão, que traz ali pontos mais destacados de processos administrativos mesmo que têm que ser cuidados para que a gente não tenha dificuldades nessa transição. Vou passar aqui a bola agora para o colega Elton para continuar, então, falando de um outro assunto que também é substancial, né, nesta transição. Bom, obrigado, Márcia, obrigado, gestores que estão nos acompanhando e muito obrigado, Conceição, por estar aqui conosco. Mas eu acho que nesse espírito assim, que a gente está discutindo o encerramento da gestão, né? Levantar, né, a força de trabalho e pensar essa continuidade, de fato, tem o nosso jargão, né? Saúde é gente cuidando de gente. Mas quando se trata de saúde, a gente tem, né, na perspectiva das tecnologias sanitárias, dos produtos, dos materiais, dos insumos, né, e muito mais que isso, dos bens móveis, os patrimônios, todos os materiais necessários, né, e que a gente chama na administração pública de cadeia de suprimentos. Então, nesse momento de encerrar a gestão, além do desafio de você ter essa força de trabalho organizada, comprometida e bem planejada e programada de continuar, é desafiador você, né, garantir, no momento que você está discutindo fechar contas, encerrar a gestão, mas também ter a disponibilidade de todas essas tecnologias sanitárias disponíveis para os trabalhadores, né, para fazer o seu processo de produção de cuidado e dar acesso à população, mas mais que isso, pensar que no próximo exercício a gente tem que deixar esses estoques disponíveis, deixar esse conjunto de materiais também preparados em qualidade e quantidade, mas sustentar, sabendo que o gestor, né, que pode ser ele, mas é uma nova gestão, vai ter um tempo ainda de ter todo o seu processo de planejamento e reprogramação para o próximo exercício, né, na nova gestão. Então, dentro desse desafio, Conceição,
dessa cadeia de suprimentos, acho que seria muito importante ouvir como que você desenvolve, o que você diria para os gestores nessa perspectiva, né? Que estratégias, quais são os passos, quais são os processos e procedimentos que o município precisa adotar e o gestor precisa estar atento com os alertas para que todos esses materiais, e a gente entende, né, que algumas características são específicas, mas se a gente pensar em especial os medicamentos que têm uma regulamentação, né, uma regulação sanitária específica, mas pensando em materiais, insumos, como é que você, gestora, né, no seu município, o que você diria para os próximos, né, para os nossos gestores de estruturas, processos, ações, serviços, estratégias, para que essa disponibilidade de estoques sejam garantidos e sustentados na próxima gestão? Bom, Elton, o que eu já disse em outras conversas, até com você ou com outros colegas, vamos falar de medicamento, né? Mas isso serve para os demais insumos também. Não basta você ter orçamento, né? Suprir, né, os almoxarifados e as centrais de abastecimento de medicamentos do município não é coisa simples. Não basta você ter orçamento, vontade política e o recurso. Você também precisa ter processos bem organizados para que o fornecedor não deixe de cumprir os contratos, porque hoje a gente tem uma dificuldade muito grande dos prestadores, dos fornecedores, em relação ao medicamento e alguns tipos de outros insumos, de cumprir esse contrato, né? Por exemplo, e você tem que organizar processos de licitação, editais, bem organizado, para que ele veja que, se ele descumprir um contrato desse, ele tenha perdas. Porque se ele não ganhou numa licitação o suficiente que ele esperava de manter um teto de recurso, de vender um determinado momento, ele começa a descumprir o contrato. Então, assim, a organização do processo de licitação, da ata, né, do processo de licitação lá, com o seu edital para uma ata de registro de preço, que eu gosto, para medicamento, eu gosto muito da ata de registro de preço, porque você vai comprando de acordo com... Te dá tempo, porque você não tem o dinheiro todo, né, para poder você comprar uma ata, um medicamento para o ano inteiro. Então, você vai contratando a cada 4 meses ou a cada 6 meses, facilita em relação ao recurso financeiro. Mas, para isso, você tem que ter processos muito bem feitos. E, além desses processos bem feitos, com editais e etc., você tem que ter penalidades e tem que executar essas penalidades. Isso não pode ser acordo, só conversa. Você tem o prestador, o fornecedor, ele tem que entender que ele tem compromisso. Eu tenho o compromisso de comprar e pagar. E ele tem o compromisso de me entregar na data que eu acordei com ele, para ele poder não desmontar todo o meu planejamento. O que eu vejo no dia a dia de hoje? O nosso planejamento é desmontado. Você faz uma ata de registro de preço para um ano, organiza para você comprar essa ata de 4 vezes, mas ele não entrega. À medida que ele não entrega, ele vai comprometendo todo o meu planejamento. Então, assim, o que eu falo para os gestores, que essa é uma área bem específica, difícil, que precisa de área técnica bem preparada, por isso que eu falo, gestão pública, né, do SUS em especial, não é para amador, é para gente preparado, que conheça o que está fazendo. Então, para diminuir, né, esse tipo, né, o desabastecimento, né, que tem desabastecimento também por outros motivos, né, por falta de produto no mercado e etc. Mas esse de organização de processo de trabalho, de achar que pode tudo, que é a mesma coisa, que ninguém vai fazer nada, a gente tem que ter editais muito bem organizados e cobranças com multas e etc. em cima desse fornecedor, inclusive com o registro dele nos órgãos onde que ele fique inadimplente. Ele não pode ficar inadimplente com o município e sair vendendo para outro município, senão isso vir de acordo com o interesse dele. E às vezes ele não tem para entregar para todo mundo, aí ele vai fazer de acordo com os
interesseiro. Então, isso tem que ser uma coisa de quem conheça, assessoria jurídica, né? Não dá para você mais, as secretarias de saúde, eu diria que teriam que ter procuradores para ajudar os secretários. Mas como isso não é muito fácil, ou as assessorias jurídicas de confiança da procuradoria para ajudar o secretário na decisão dele, interpretar a legislação, organizar tudo isso nos editais, nas medidas punitivas. Se o município não paga, é punido também, né? Então, assim, é dessa forma. A gente é punido com judicialização, a gente é punido com um monte de outras coisas, né? Os órgãos de controle externo entram e acham que a gente não está fazendo as coisas direito. Então, a gente tem que organizar esse momento para isso. Entendo isso. Profissionais competentes na área de medicamento. Impossível você não ter farmacêuticos especializados, é uma área muito específica, de grande conhecimento jurídico, para te ajudar nisso, juntamente com a Comissão Permanente de Licitação. E eu diria o seguinte, como a Márcia disse, a gente não faz transição depois da eleição, a gente tem que preparar a transição o ano inteiro mesmo, né? Já visto que em setembro a gente já tem uma primeira prestação de contas para essa transição, mas a gente tem... Então, o detalhe é você ter a responsabilidade nos primeiros 3 meses do próximo ano, da gestão do outro. Se você sair, ainda está na sua responsabilidade. Se você deixou a descontinuidade, até ele abrir o orçamento, se organizar para poder começar tudo, vai ter descontinuidade, vamos ter serviços, a gente considerar que a gente tem hospital, tem rede de urgência e emergência, etc. E medicamento, principalmente, depende dos insumos que estão aí. Então, é você preparar processos organizados e para abastecer o município nos próximos 3 meses. De repente, a gente usar, tipo assim, no final do ano, para poder comprar um quantitativo que vai ficar para janeiro, fevereiro. Diria que até janeiro, fevereiro e março. Mas muitas das vezes o orçamento está pouco. Se não conseguir isso, porque não tem mais orçamento, porque não tem mais financeiro, deixe a ata de registro de preço, porque o novo gestor chega, na transição você já fala isso, ele chega contratando. Ele pode ficar desabastecido, sei lá, 20 dias, 30 dias, né? 20 dias, ele já chega contratando e negociando. Então, assim, eu digo isso tanto para medicamento quanto para os demais insumos. Isso é uma responsabilidade nossa, né, gente? Porque se a gente deixar a descontinuidade, a tendência é a gente ter muito problema no início da gestão, né? E daí começa o insucesso, porque você começa a ser cobrado pela população e pelos próprios órgãos de controle, principalmente Câmara de Vereadores, que não entende esse processo complicado, eu estou falando assim, no detalhe que nós entendemos, e acha que você consegue fazer fácil. E não consegue, a não ser que você vai infringir a lei, né? Que você vai começar a comprar extraordinariamente, coisa que isso não é seguro, né? E pode ser, o gestor anterior também pode ser responsabilizado, uma vez que não deixou um planejamento adequado, que ele não pode, né? Eu acho assim que descontinuidade no futuro deverá ser novo objeto dos órgãos de controle em cima do gestor que está saindo, porque é muito grave. Nós tivemos descontinuidade em algumas áreas no meio de uma pandemia, trocando gestão ainda no meio de uma pandemia, porque 21 e 22 ainda foram anos de pandemia. Você imagina receber um município com continuidade em oxigênio, em fornecimento de oxigênio, de lavanderia, de comida, né, de serviço de nutrição e dietética. Isso é muito grave. Então, assim, se os órgãos de controle prestar bem atenção, isso acaba caindo na conta de quem sumiu, né? E aí, e deixar tudo organizado. Para a gente não ficar com mais uma coisa para responder, eu acho que deixar esses processos organizados, fazer contratos, por exemplo, prestação de serviço de lavanderia. Faça contratos que, né, não faz contrato de janeiro a dezembro, faça contratos do meio do ano, que vá até março, maio, para facilitar o ano anterior de abertura de orçamento, que é sempre complicado, entendeu? Isso também a gente sempre faz, a gente não faz contrato que termine
no ano, exatamente em dezembro. A gente vai, já ultrapassa meses da outra questão que dá tempo, o novo gestor chegar e na transição ele vai ver isso, ele vai pegar todos os contratos que tem até o período de vigência para ver o que ele vai começar cobrando, tá? Isso é muito importante, Conceição. Eu acho que você tocou em elementos que são alertas para os nossos secretários e secretárias municipais de saúde. Você destacou muito bem, os medicamentos, por serem tecnologias de direito à vida e que têm um impacto direto na saúde das pessoas, a descontinuidade pode gerar uma desassistência grave, né, com impactos na saúde, tanto individual quanto coletiva. Mas também você trouxe um alerta, e eu queria te ouvir também em mais um aspecto, ainda que não sejam medicamentos, os outros materiais, né, para o funcionamento dos serviços, precisa estar estruturado, porque o gestor tem responsabilidade, inclusive, com os órgãos de controle, e que olham muito essa questão do que tem de bens de patrimônio e do funcionamento das unidades de saúde. A gente brinca, né? Chega o médico, ele quer o estetoscópio, né? Se é para ferir pressão, tem que estar lá o aparelho, né? O esfinglomanômetro ou os aparelhos hoje digitais. Isso são exemplos. Então, eu queria te ouvir assim, como é que você, que dicas e alertas em relação a essa descrição, ou seja, essa quantificação, os inventários, né, desses materiais, relacionar item a item as quantidades, né, para que, tanto na perspectiva da disponibilidade e sustentabilidade para a garantia de funcionamento seja assegurada, mas também esses aspectos relacionados ao gestor e à gestão, né, da responsabilidade que vai impactar no controle, na regulação, nos órgãos de controle, nos tribunais de contas, e que para o próximo gestor e a próxima equipe, né, possa saber com quantidade e qualidade, prazo de validade. Eu queria te ouvir como é que você, né, desenvolve isso nesse município, quais são os alertas que você dá, inclusive, para o próximo gestor nesse momento, nessas perspectivas. Primeiro, se todo equipamento de saúde está aberto, eu tenho que deixá-lo em condição dele estar ali aberto e funcionando. Porque se ele não tiver com tudo que ele necessita, com tudo isso que você citou, que ele necessita para funcionar, ele novamente traz vício para a vida. Você imagina uma unidade de emergência, eu passo a gestão, falo, isso aqui é meu pronto atendimento, meu pronto socorro. Aí está faltando lá equipamentos essenciais em manutenção da vida. Um desfibrilador, por exemplo, um respirador. Então, assim, mas isso eu tenho que ter esse olhar, desde a atenção primária, né, as unidades básicas de saúde, à rede hospitalar. Se está aberto, tem que estar em condições de funcionamento. Se não está, eu tenho que alertar o novo gestor. Patrimônio, agora falando de patrimônio, isso é uma outra área extremamente complicada e que a gente ainda não conseguiu azeitar isso nesses mais de 30 anos do Sistema Único. A gente precisa de trabalhar bem esse sistema de inventário dos bens móveis e dos bens imóveis e dos móveis e outros materiais, porque isso são coisas que nós também podemos responder, ficar na nossa conta na gestão, de não ter feito a entrega ao novo gestor na transição. Então, fica sempre aquela fala esquisita. Cheguei lá, por exemplo, você quer ver na área de computadores, levaram tudo, não tem nada. Então, assim, são áreas também que a gente tem que ter um olhar bem específico, né? Gente preparada, para você também, isso fazer parte da transição e você falar o que é que você está entregando, com listagens e tudo, para depois não ficar história, levar um... Muito obrigado, Conceição. De fato, acho que você trouxe aqui assim, alertas muito importantes, que trazem, inclusive, segurança para o gestor que está entregando a gestão e traz segurança para o gestor que está recebendo. Então, só para finalizar, então, eu acho que são destaques importantes. Relacionar bem os materiais, inclusive os medicamentos, garantir a descrição quantitativa, os prazos de validade, ver a qualidade e deixar com que essas estruturas estejam em condições de funcionar e com estoque sustentado por mais um tempo. E eu acho que um destaque importante, né, Conceição? E aqui a gente caminhando para o final, né, Márcia?
o instrumento de gestão nesse momento, o relatório de gestão, esses aspectos, esse levantamento, tanto da força de trabalho quanto dos materiais, tem que estar assegurado um capítulo com todos esses bens relacionados, com todos esses profissionais e forças asseguradas, muito bem descrito, para que o gestor que está saindo, né, no momento em que for auditado, no momento em que as contas forem analisadas, né, todo o processo de relatório, isso esteja muito bem explícito e descrito, e o próximo gestor, né, consiga saber qual o volume, a quantidade e a qualidade para que a continuidade da assistência, né, e da gestão ela possa estar assegurada. Eu fico muito feliz e agradecido, Conceição, com esse momento. Né? Nós te agradecemos muito por tu estar compartilhando aqui com os secretários e conosco, né, neste momento. Né? Agradecer aqui a presença da Márcia, né, nesse tema. E aí passo para a Conceição, né, fazer suas considerações e se despedir aqui com a gente. Muito obrigado. Bom, gente, eu fico muito lisonjeada, fiquei muito lisonjeada com o convite de vocês, porque a gente está tão assim, envolvido no nosso dia a dia, que é bem anárquico, que a gente nem, aquela anarquia, a gente acha nem que a gente está com muita competência. Mas, assim, se vocês que estão de fora estão percebendo que a gente tem que contribuir, eu fico muito lisonjeada de poder contribuir, de poder passar meu saber, né, que é eu tenho uma grande experiência, assim. Às vezes a gente não consegue coordenar isso numa gravação dessa para passar tudo, mas assim, eu queria agradecer mais uma vez o convite a você, Márcia, e você, Elton, e estou à disposição de vocês para contribuir com o pouco que sei. Foi um prazer te ouvir, é sempre um prazer te ouvir. E você sempre traz essa questão, né? Eu sempre lembro da Conceição, porque a gestão do trabalho é sempre uma área um pouquinho esquecida, né? A assistência engole a atenção ao trabalhador e você tem sempre esse olhar. Então, obrigada por compartilhar com a gente e vamos continuar aí te chamando, porque o seu recado sempre é muito positivo. Obrigada a todos os gestores e trabalhadores da saúde que estiveram aqui com a gente e esperamos, né, que esse momento aqui de troca muito tranquilo tenha acrescentado para vocês alguns alertas para que vocês consigam fazer uma transição e uma entrega de gestão responsável e comprometida com a saúde da população do seu município. Muito obrigada. Obrigado, secretário. Obrigado, gestor. Obrigado, Conceição.